ao momento de ouvirmos a voz do Senhor Deus de maneira ainda mais especial, por meio da pregação da palavra. Por isso, abra sua Bíblia em 2 aos Coríntios, capítulo 1. 2 aos Coríntios, capítulo de número 1. A leitura será feita do versículo 1 até o versículo de número 11, mas o sermão se dará apenas na perícope do versículo 3 até o versículo 7. Domingo que vem, se Deus quiser, nós veremos a segunda parte do texto, do versículo 8 ao versículo 11. Então hoje, apenas do versículo 3 ao versículo 7, a exposição, a leitura do 1 ao 11. Segundo aos Coríntios, capítulo 1, a partir do versículo 1. Assim diz a palavra do Senhor Deus. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, à igreja de Deus que está em Corinto, e a todos os santos em toda a Acaia. Graça a vós outros e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Mas se somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação. Se somos confortados, é também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. A nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo que, como sois participantes dos sofrimentos, assim o sereis da consolação. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos da própria vida. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou e livrará de tão grande morte, em quem temos esperado que ainda continuará a livrar-nos, ajudando-nos também vós, com as vossas orações, a nosso favor, para que por muitos sejam dadas graças a nosso respeito, pelo benefício que nos foi concedido, por meio de muitos. Amém. Oremos uma vez mais. Ó Deus bendito, Pai de misericórdias, a Ti, ó Deus, nós suplicamos esse momento. Ó Deus, fala com o Teu povo. Assim como o Senhor já tem falado durante o dia de hoje, o Teu santo dia, como falaste pela manhã, falas conosco agora. Que todos aqui presentes e aqueles que estiverem ouvindo o sermão possam ser contemplados por Ti, possam ser alcançados pela Tua infinita misericórdia, a Tua maravilhosa consolação. Assim, ó Deus, nós oramos, com o perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus Cristo. Amém. O que anima você? O que é que lhe traz ânimo? Há algumas pessoas, a resposta para isso seria, talvez, dependendo do contexto, uma viagem, um passeio. Alguém que se encontra cabisbaixo, passando por algum tipo de sofrimento, uma viagem para um lugar bonito, para um lugar onde ela possa ter um sossego, algum tipo de paz. Aquilo traria a ela ânimo, saber que ela vai viajar. Quanto mais se essa viagem fosse para um lugar que ela espera há muito tempo.
Alguns não são tão sofisticados quanto a algo que anime. Talvez algo mais simples possa trazer um ânimo, como assistir um bom filme, ler um bom livro. Há outros, especialmente pessoas do sexo feminino, agradam-lhe ir ao shopping, passear, olhar as lojas, e isso também, de alguma forma, traz algum ânimo, principalmente se algumas compras forem ser feitas. Mas a gente sabe que todas essas coisas não servem mais do que paliativos, pelo menos com relação a quando nós estamos sofrendo de uma maneira muito mais grave. Você sabe disso. Você sabe que se o seu sofrimento for algo mais grave, mais intenso, se for algo que você até mesmo nunca vivenciou antes, você sabe que essas coisas, por mais que lhe agradem, não passam de placebo. É algo que não vai resolver o problema. Não vai lhe animar verdadeiramente. Não vai trazer o conforto que você espera. No máximo, algum tipo de paliativo. Vai ser algo passageiro. Vai ser algo que pode trazer algum resultado temporário. Mas não resolve o problema. E se você nessa tarde aqui se encontra dessa maneira, e eu acredito que todos nós em alguma medida sofremos, mas talvez o seu sofrimento nessa tarde seja algo, como o apóstolo Paulo mencionou aqui nesses versículos, algo que chega a ser desesperado, algo que traz um desespero a você. Se é esse o tipo de sofrimento que você está enfrentando, você sabe que a única coisa, ou melhor dizendo, o único que pode trazer algum alívio para esse desespero é o Senhor Deus. Apenas Deus, somente Ele, pode trazer alívio, conforto, consolação para a alma daqueles que sofrem. Somente Ele. E o interessante é que o próprio Deus, Ele mesmo, Ele suscita sofrimento na vida de seus servos, com o objetivo de trazer consolação aos seus servos. Eu vou repetir. O Senhor Deus suscita tribulações na vida de seus servos, com o objetivo, não o único, mas um dos, de trazer consolação aos seus servos. Nós veremos isso do versículo 3 ao versículo 7, como eu falei. Algumas características, 3 características da consolação que o Senhor Deus traz aos seus servos. Volte seus olhos ao texto. Antes de nós iniciarmos a exposição propriamente dita no versículo 3, é necessário contextualizar aqui, e trazer o contexto da carta. O apóstolo Paulo escreve, segundo aos Coríntios, com o objetivo principal de refutar os falsos apóstolos que tinham surgido na igreja de Corinto. Estes tais apóstolos tinham envenenado muitos daqueles irmãos, dizendo que o apóstolo Paulo não era um apóstolo de fato. Paulo, ele era um usurpador do apostolado. Ele era um falso apóstolo, nas palavras desses homens que ali estavam em Corinto. É claro que esse ensino não se propagou a ponto de todos crerem nele em Corinto, mas muitos estavam sendo influenciados. Então Paulo, quando escreve essa carta, que nós sabemos pela história da igreja, não é a segunda carta no todo à igreja de Corinto, mas é a chamada 4ª carta à igreja de Corinto. Paulo escreveu pelo menos 4 cartas a ela, aquela igreja, e aqui seria a 4ª carta. A primeira carta, que nós conhecemos como primeira carta, é na verdade a 2ª carta do apóstolo Paulo. A primeira mesmo se perdeu, assim como a 3ª carta. As duas, aprove ao Senhor Deus não preservar no cânon sagrado. A 3ª carta é conhecida como a carta severa, a carta em que ele foi fortemente duro ali com os pecados dos irmãos de Corinto. Então a primeira carta que você conhece é de fato, no todo, a 2ª carta. E a 2ª carta que você conhece é a 4ª carta. Carta esta que tem o objetivo principal de defender o seu apostolado contra os falsos mestres. E ele já inicia a carta fazendo uma defesa do seu apostolado. Perceba no versículo 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus.
Nós acabamos de ler um texto aqui, na leitura bíblica sequenciada do Novo Testamento, de Romanos capítulo 1, onde nós vemos a semelhança de linguagem do apóstolo, assim como aqui em 2 Coríntios. Ele já inicia a epístola fazendo uma defesa do seu apostolado. Ele diz, em outras palavras, eu sou apóstolo, mas não é pela minha própria vontade, nem de homem algum. Eu fui ordenado, eu fui chamado diretamente pelo próprio Deus. O próprio Cristo me chamou, me comissionou ao apostolado. Vem dele o meu ministério. E em seguida, ele menciona o irmão Timóteo e direciona a quem ele está escrevendo: a igreja de Deus que está em Corinto. Como nós vimos aqui, meus irmãos, no passado, estudos acerca do sistema de governo da igreja, nós sabemos que quando o apóstolo Paulo fala da igreja que se encontra em Corinto, ele não está falando apenas de uma igreja local, numa casa apenas, ou num templo, coisa que nem ainda acontecia naquele período, mas a não ser nos templos dos judeus. Mas ele está falando da igreja como um todo, a igreja de Cristo que está em Corinto, ou seja, todos aqueles irmãos que se encontravam em suas casas, ali havia um culto solene, em cada casa, com os ministros ordenados, respectivos em cada localidade, formam a igreja de Corinto. Os irmãos lembram disso? Nós aprendemos que a igreja tanto tem um sentido aqui, o significado de algo plural, como também singular. A igreja aqui é falada por Paulo como una, como única, no sentido de que todos aqueles formavam um único presbitério em Corinto. É a esta igreja, as igrejas de Corinto, que ali formam uma única igreja, que ele escreve. E é aquela epístola do apóstolo Paulo, assim como as outras, ela não tinha o objetivo apenas de ficar em Corinto, mas também de percorrer toda a região da Acaia, onde estava situada a cidade de Corinto. Era uma epístola, era uma carta circular. Deveria ser lida primariamente lá em Corinto e depois passada às demais igrejas. Em seguida, ele cumprimenta com seu tradicional cumprimento aos irmãos. Graça e paz. Chegamos ao versículo 3, onde ele inicia falando aqui sobre o assunto da consolação. O apóstolo Paulo diz no versículo 3: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda a consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, até aqui. O apóstolo Paulo, ele, quando vai tratar do assunto, antes de qualquer outra coisa, primeiro exalta o Senhor Deus pelas suas misericórdias. Isso que é importante, meus irmãos, nós notarmos, porque, perceba, o apóstolo Paulo era alguém que sofria demasiadamente, e no lugar de estar murmurando contra Deus, no lugar de ser alguém revoltado contra a providência divina, ele faz justamente o contrário. Diante das provações que ele enfrentava, ele inicia a sua carta exaltando a Deus, que é o Pai de todas as misericórdias. Se você não estiver familiarizado ou tão familiarizado com isso, com o fato de Paulo sofrer tanto, vejamos algumas listas que ele traz aqui, tanto em 1 Coríntios como em 2 Coríntios, acerca do seu sofrimento. Vá lá para 1 Coríntios, capítulo de número 4. 1 Coríntios, capítulo 4. A partir do versículo 9. Porque a mim me parece que Deus nos pôs, a nós, os apóstolos, em último lugar, como se fôssemos condenados à morte, porque nos tornamos espetáculo ao mundo, tanto a anjos como a homens. Nós somos loucos por causa de Cristo, e vós, sábios em Cristo, nós fracos e vós fortes, vós nobres e nós desprezíveis. Até a presente hora, sofremos fome e sede e nudez, e somos esbofeteados, e não temos morada certa, e nos afadigamos, trabalhando com as nossas próprias mãos. Quando somos injuriados, bendizemos. Quando perseguidos, suportamos. Quando caluniados, procuramos conciliação. Até agora, temos chegado a ser considerados lixo do mundo, escória de todos.
A figura aqui que o apóstolo Paulo traz é daquela arena romana, do Coliseu. Essa era a ilustração. Assim como pessoas eram jogadas naquela arena para divertir o público, serem despedaçadas pelas feras, a mesma ideia aqui. Os apóstolos, os ministros de Cristo, são colocados como espetáculo do mundo em seu sofrimento. E o mundo se alegrando, os ímpios se alegrando com aquilo que vem. Agora vá para 2 Coríntios, capítulo 11. Capítulo 6 antes. 2 Coríntios, capítulo 6, a partir do versículo 10. Versículo 4, desculpem. 6, versículo 4. Pelo contrário, em tudo recomendando-nos a nós mesmos como ministros de Deus, na muita paciência, nas aflições, nas privações, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, no saber, na longanimidade, na bondade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, quer ofensivas, quer defensivas, por honra e por desonra, por infâmia e por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecidos e, entretanto, bem conhecidos, como se estivéssemos morrendo, e contudo, eis que vivemos, como castigados, porém não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. Os ministros de Deus, aqui, tipificados no sofrimento dos apóstolos. Agora vamos para o capítulo 11 de 2 Coríntios. Capítulo 11 de 2 Coríntios. Talvez a lista mais famosa. Capítulo 11 de 2 Coríntios, a partir do versículo 23. São ministros de Cristo, falo como fora de mim, eu ainda mais em trabalhos, muito mais em prisões, em açoites, sem medida, em perigos de morte, muitas vezes, 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites, menos um. Fui 3 vezes fustigado com varas, uma vez apedrejado em naufrágio, apedrejado em naufrágio 3 vezes, uma noite e um dia passei na voragem do mar, em jornadas muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejuns muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, há o que pesa sobre mim, diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Quem enfraquece, que também eu não enfraqueça? Quem se escandaliza, que eu não me inflame? Se tenho de gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. O Deus e Pai do Senhor Jesus, que é eternamente bendito, sabe que não minto. Em Damasco, o governador preposto do rei Aretas montou guarda da cidade dos Damascenos para me prender. Mas num grande cesto me desceram por uma janela da muralha abaixo, e assim me livrei das suas mãos. Percebe, irmãos? Algumas coisas até se repetem aqui: fome, sede, nudez, prisões, perseguições, grandes perigos de morte, quer seja em mar, quer seja em terra. Tudo isso enfrentou o apóstolo Paulo por pregar e viver de acordo com o evangelho de Cristo. E além disso, olha o versículo 7 do capítulo 12. Tão conhecido problema que ele enfrentou em sua vida, que os teólogos não sabem exatamente o que se trata, porque o apóstolo Paulo não disse claramente o que era. Só há especulações sobre o que seria. Versículo 7, de 2 Coríntios 12. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Agora você volta para 2 Coríntios capítulo 1, versículo 3 e 4. Quem é que está bendizendo o Senhor Deus? Quem é que está exaltando a Deus nesse início? É um homem sofredor. É um homem que enfrenta todo tipo de problema em sua vida pela causa desse Deus. E no lugar de se dirigir a Ele de maneira murmuradora, ele exalta a Deus.
Ele o bendiz, ele o glorifica, dizendo que é ele que nos conforta em toda a nossa tribulação. E aqui está a primeira característica da consolação do nosso Deus, nesse texto, nessa perícope. A consolação vem de Deus. A consolação vem de Deus. A sua origem, a sua fonte está no Deus eterno. É nele que está a consolação do povo da aliança. E aqui nós podemos entender por que o apóstolo Paulo está também bendizendo ao Senhor Deus. Por quê? Porque quando você imagina, ou melhor dizendo, você sabe do significado de misericórdia na Bíblia, o que ela provoca, o que ela gera, biblicamente falando, é impossível não agir como o apóstolo Paulo e não exaltar a Deus. Pelo menos duas coisas as misericórdias do Senhor Deus geram em nossas vidas. A primeira delas é a alegria. Veja o Salmo de número 136, Salmo 136, verso 1. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. E quando você acompanha o salmista, neste Salmo de número 136, você vai ver que a tônica do Salmo é frequente em afirmar a misericórdia do Senhor que dura para sempre. E porque a misericórdia do Senhor dura para sempre, o salmista se alegra nisso. Ele rende graças a Deus. Ele o exalta, o glorifica. Por quê? Porque Deus é misericordioso e isso traz alegria ao seu coração. Assim, da mesma forma que o salmista faz, o apóstolo Paulo também bendiz a Deus por sua misericórdia. Isso traz alegria ao coração do apóstolo. Mas não apenas alegria. As misericórdias do Senhor Deus também, em segundo lugar, elas geram esperança. Lamentações, capítulo 3, versículo 21 ao 23. Livro das Lamentações, capítulo 3, do versículo 21 ao 23. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Aí Jeremias fala em seguida, no versículo 22. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Eis aqui uma segunda razão para o apóstolo Paulo também exaltar a Deus, porque ele sabia que as misericórdias do Senhor Deus geravam nele esperança, geravam nele expectativa de vida, continuidade, ainda que não necessariamente fisicamente, mas ele sabia que para sempre viveria com Deus, porque as misericórdias do Senhor duram para sempre. Paulo exalta a Deus pela esperança que é gerada em seu coração por causa das misericórdias sobre a sua vida. É a esse Deus que o apóstolo Paulo recorre no momento de suas tribulações. É a Ele quem ele busca, nele que ele busca a consolação. E eu pergunto a você nessa tarde: em quem você tem buscado o consolo? Em quem, ó crente, você tem buscado o seu consolo? Ou no que você tem depositado o seu conforto, a sua consolação? O que tem trazido a você esse tipo de consolação? Há quem busque consolação, conforto no dinheiro. Pessoas que se sentem confortáveis, consoladas, muito bem de vidas quando estão com seus bolsos cheios. Se eu recebi meu salário, se eu tiver até um aumento, se eu estou ganhando bem, se a minha vida financeira vai de vento em polpa, eu estou confortável, eu estou consolado, eu me sinto muito bem, porque o seu consolo, o consolo desse indivíduo está no dinheiro. Há outros que busquem o seu consolo na posição que tem, que exerce na sociedade, no seu cargo, seja de chefia, de alguma autoridade, na fama, no status, como se isso também fosse algum tipo de coisa que consolasse a sua alma definitivamente.
Quantas pessoas em nossos dias, principalmente por conta dessa onda que se criou por causa das redes sociais, elas andam deprimidas, pessoas que andam deprimidas porque não têm tantos likes. Se eu não tive tantos views, se eu não tive tantos likes na minha postagem, se ninguém compartilhou, se ninguém está comentando sobre o que eu faço nas minhas redes sociais, eu estou desolado. Eu estou completamente abatido. Eu fico sem chão. Por quê? Porque a consolação dessas pessoas, o seu conforto, está no status, está em sua fama, está naquilo que elas são para os outros. Ou talvez você seja um daqueles que busque consolação, busque o seu conforto em um relacionamento. Há pessoas que são assim. Enquanto não conseguirem alguém, enquanto não se relacionarem com alguém e firmarem ali uma aliança e se casarem, não estarão satisfeitas, não estarão felizes, não estarão completas. Faz o relacionamento um ídolo, um verdadeiro bezerro de ouro. E enquanto isso não chegar, ele não está feliz, não está satisfeito. Homens melindrosos, mulheres altamente chorosas, porque não conseguiram ainda realizar o sonho do casamento. Porque a sua consolação está nessa coisa. Ou talvez a sua consolação esteja na salvação do seu ente querido. Enquanto o meu ente querido, aquela pessoa porque eu tanto oro, porque eu tanto busco a Deus, para que Ele se apiede da sua vida, para que Ele salve a sua alma do inferno, enquanto isso não acontecer, eu não estou consolado, eu não estou confortável, eu não estou bem ainda, enquanto isso não acontecer. E é claro que orar por isso e buscar isso é bíblico, meus irmãos, é santo, é agradável ao Senhor Deus. O problema é alguém depositar toda a sua esperança e o seu consolo nisso, como se Deus não salvar, se Deus não fizer isso, a pessoa fica inconsolável. Então, o que está acontecendo aqui? Quem age assim é porque o Deus dessa pessoa é o seu ente querido. Porque a sua satisfação, o seu contentamento, que é a raiz do 10º mandamento, não cobiçarás, para você não cobiçar, você tem que estar contente em Deus, em Cristo, plenamente satisfeito da pessoa de Cristo. Se você não está com contentamento em Deus, qualquer outra coisa toma o trono de Deus na sua vida. Então eu pergunto a você, a quem você tem buscado quando a tribulação bate à sua porta? Em quem você tem confiado? Não recorra aos psicólogos de nosso tempo. Não faça isso. Você vai gastar dinheiro e mais rios de dinheiro. E o seu problema não será resolvido. Não recorra a outras coisas ilícitas, como se aquilo pudesse trazer algum tipo de resultado. Nós vimos no início da introdução. É momentâneo. Pessoas que se entregam a inúmeros pecados, até mesmo a devassidão, como se pudessem encontrar o consolo nessas coisas. Não faça isso. O seu consolo, o seu socorro está para além dos montes, no Senhor Deus, o Criador dos céus e da terra. É nele quem você deve confiar e depositar totalmente a sua esperança. E antes de passar para o próximo ponto, eu quero lembrar de uma coisa. Você que é crente aqui nessa tarde, lembre-se, você é templo e morada do Consolador. O Consolador, a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo que habita dentro de você, ele é chamado de Consolador. Ele é o outro Consolador, porque Jesus também é Consolador. O seu Senhor, o seu mediador é Consolador, e o seu intercessor também é Consolador. Para que buscar outras coisas? Para que buscar outras pessoas? Para que ir atrás de coisas que não vão satisfazer a sua alma? Busque consolo apenas em Deus. É claro que Deus levanta coisas e usa de pessoas até mesmo para nos consolar. Isso é bíblico. Mas não ache que o consolo está vindo daquela pessoa, daquele instrumento. Aquilo
não passa de um instrumento, ou aquela pessoa não passa de um instrumento, do Deus que consola o seu povo. É a Ele que você deve dar a glória e reconhecer. O Pai de misericórdias que consola o seu povo. Mas a consolação do Senhor, a consolação não apenas tem essa característica de ser do Senhor Deus, que vem dele, Ele é a fonte, mas também nós vemos aqui uma segunda característica da consolação. Nós vemos que a consolação vem de Deus para consolarmos outros angustiados. Aqui é o objetivo dela. Ela vem de Deus para nós consolarmos outros angustiados. Veja o versículo 4, parte B. Versículo 4, parte B. Para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Versículo 6 agora. Mas se somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação. Se somos confortados, é também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. Eis aqui o objetivo da consolação que o apóstolo Paulo menciona: consolar a outros angustiados. E eu quero que você se atente para a palavra angustiados. Sim, existem outras pessoas que sofrem. O apóstolo Paulo lembra aos seus leitores que não apenas eles individualmente sofriam, mas eles deveriam olhar ao seu redor, deixar de imaginar que o mundo girava apenas em torno do seu próprio umbigo, mas que ao seu redor, se eles parassem para olhar, eles veriam também que outras pessoas estavam angustiadas, outras pessoas sofrem. Veja o que o apóstolo Paulo fala lá em Filipenses capítulo 2, versículo 3. Filipenses 2, versículo 3. Paulo diz o seguinte: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Tem a essência aqui, o mesmo ensino, tanto em Filipenses como em Coríntios. O quê? O apóstolo Paulo está combatendo o egoísmo. O egoísmo. Esse pecado terrível de nossas vidas. A gente tem um costume de imaginar que as coisas realmente giram apenas em nosso redor. E não olhar para o lado. E o apóstolo menciona aqui, há também outros angustiados. Há outros também que sofrem. Mas não apenas isso. Olha o que ele fala. Que a consolação que nós recebemos, ela deve ser repassada, a mesma consolação deve ser compartilhada aos outros. Perceba aí, consolação que nós mesmos somos contemplados ou consolados por Deus. A consolação que o apóstolo Paulo está ordenando o povo ali a compartilhar, a utilizar dela para consolar os outros, é a mesma consolação que eles recebem. Você acompanha a linha de raciocínio. Em primeiro lugar, não devem achar que a consolação é apenas para eles mesmos. Possuem o objetivo de compartilhar a consolação. Em segundo lugar, essa consolação que vai ser compartilhada, ela deve ser a mesma consolação que eles receberam. A mesma consolação. A ideia é de que os cristãos, eles bebem da fonte divina de consolação, e daquela mesma fonte divina de consolação, eles distribuem a água da consolação para os outros que estão angustiados. A mesma ideia, a mesma consolação. No versículo 6, o apóstolo Paulo já tinha falado no versículo 4, mas aqui você tem ainda mais claro, ele mencionando a sua pessoa e também os seus companheiros, os seus cooperadores de ministério. Mas se somos, versículo 6, atribulados, é para o vosso conforto e salvação. Sim, o apóstolo Paulo está ensinando que os ministros de Deus, eles são usados pelo Senhor como modelos, como exemplos de sofrimento, para que através deles, o povo não apenas aprenda através do ensino, mas também através da vida deles. Esse não é um ensino estranho à Sagrada Escritura. É claro que não. O Novo Testamento está no Antigo, assim como o Antigo está no Novo. Lá no Antigo Testamento, os profetas, os pregadores da Antiga Aliança,
As suas vidas eram verdadeiros sermões. Quantas vezes a gente não presencia, lendo o texto sagrado, um profeta não apenas proferindo as palavras de Deus, mas também exemplificando em sua própria vida o que Deus queria ensinar ao povo. Um claro exemplo disso, o profeta Oséias, que teve que se casar com uma mulher, e no seu casamento, aquela mulher pecadora, aquela mulher que não era fiel à aliança, a vida de Oséias tipificava, exemplificava, demonstrava na prática o que Israel estava fazendo com Deus. Tinha quebrado a aliança, adulterando com falsos deuses. E Deus usa na vida do profeta, através do sofrimento que ele levanta na vida do profeta, para fazer com que o povo seja ensinado por isso. A mesma ideia aqui. Os apóstolos sofriam duramente perseguições, injúrias, todo tipo de problemas, para que o povo olhasse para eles e pudessem aprender que através do sofrimento o Senhor Deus traz a consolação ao seu povo. E essa consolação que ele traz deve ser compartilhada entre os irmãos. E os primeiros a começar a fazer isso são os ministros. Eles sentem isso na pele, eles experimentam isso, e aí eles têm ainda mais autoridade para ensinar. Por favor, não entenda errado a minha fala. É claro que alguém, um homem de Deus que foi ordenado por um presbitério, eles têm sim a autoridade, a chancela para pregar a palavra de Deus, independente das experiências que ele passou na vida, se ele está sofrendo naquele momento ou não. O que estou dizendo é que isso é um adendo. O ministro, um homem de Deus ordenado, que está autorizado a pregar o evangelho, além de já ter essa chancela, quando ele experimenta sofrimentos em sua vida, ele tem ainda algo a mais a passar à igreja. A mais. Ele pode dizer que conhece conhecimento de causa. Ele experimentou a dor, seja da doença, seja do luto, seja do aperto financeiro, seja do problema familiar, seja nas brigas da igreja, seja o que for. Os ministros, quando experimentam o sofrimento, podem passar com ainda mais autoridade ao povo aquilo que eles aprenderam, para que o povo possa também ser ensinado. E qual é o objetivo? O objetivo é maravilhoso. É para que haja uma mútua consolação pactual. Os ministros sofrem, são consolados, têm que aconselhar aqueles que estão sofrendo na igreja, os consolam, e aí aqueles que recebem do ministro o consolo devido, repassam para os demais irmãos, e assim nós temos uma gama de consoladores na igreja. Todos nós somos chamados por Deus para consolarmos uns aos outros, porque nós somos membros do mesmo corpo, do corpo de Cristo. Estamos unidos de forma vital ao nosso Senhor, e aí nós experimentamos isso, o consolo de Deus e de nossos irmãos, e repassamos, e assim vivenciamos isso em nossa comunidade pactual. Mas essa consolação que acontece, ela também tem uma característica importante ainda com relação a ela ser compartilhada. Olha o que o apóstolo Paulo fala, no final do versículo 6. O qual se torna eficaz, suportando vós com paciência, os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. Não apenas os ministros sofrem, mas o povo também sofre. Todo cristão precisa enfrentar as dificuldades da vida, mas isso deve ser feito com paciência. Com paciência. E eu quero que você se atente também para isso. Por quê? Porque há muitas pessoas que se queixam dizendo: eu não tenho experimentado esse consolo. Eu pergunto a você: você tem suportado a tribulação com paciência? Você tem enfrentado os problemas da vida com paciência, confiando no Pai de misericórdias, no Deus eterno? Porque se você não suporta a tribulação com paciência, como você pode esperar ser consolado por Ele? Se torna eficaz quando você suporta com paciência. Você é alguém que só pensa no seu sofrimento? Você é assim, você é egoísta?
Quando você conversa com alguém que está sofrendo também, você nem deixa a pessoa terminar as suas palavras, e você já interrompe e diz: ah, mas eu estou sofrendo muito mais, olha, e já começa uma lista de problemas na sua vida. Você conhece alguém assim? Você é assim? Você não tem paciência para ouvir o que o outro está lhe falando acerca dos problemas dele, até mesmo pedir oração, pedir algum conselho. Você simplesmente só quer derramar os seus problemas sobre os outros. Seja seu outro, o cônjuge, seus filhos, seus pais, o seu pastor, o conselho de sua igreja. Ou você é alguém que é consolador. Você é alguém que é disposto a consolar aqueles que estão angustiados. Você sabe que tem pessoas angustiadas na igreja, na sua família, pessoas crentes que estão sofrendo, e você é alguém disposto a consolar. Se você é assim, que maravilha, que bênção. Mas eu pergunto a você, como você consola essas pessoas? Porque o apóstolo Paulo diz que você tem que consolar com a mesma consolação que você recebe de Deus. Com a mesma consolação que nós fomos contemplados. E aí nós temos aqui pelo menos duas situações complicadas, diferente disso. Primeiro, há alguns que confundem sinceridade com brutalidade. A pessoa acha que falar a verdade sempre tem que ser com um tom ácido, sempre tem que ser de maneira áspera, sempre tem que ser para arrancar o toco, sempre. Nunca pode ser de maneira paciente, nunca pode ser de maneira com compaixão do próximo. Mas ele confunde sinceridade. Eu sou sincero, eu sou assim mesmo, eu falo na lata, eu falo na cara, doa quem doer. Está sofrendo por causa disso e pronto. Não confunda sinceridade com brutalidade. Você tem que ser sincero, mas não bruto. E o outro lado, o outro extremo. Há aqueles que prometem até mesmo que Deus não prometeu, quando vão consolar alguém. Por exemplo, um crente está com um ente querido doente, enfermo. Aí você fala: não se preocupe, Deus vai curar ele. Não se preocupe, a cura vai chegar. Amém ou amém? Lembrando do último sermão. Amém com pergunta. Jamais, irmãos, por favor. Não, irmãos. De maneira nenhuma, você não pode afirmar para a pessoa que Deus vai curá-la, ou vai curar o seu parente que está sofrendo. Isso é uma falsa consolação. Ela está dizendo que Deus não cura. É claro que Deus cura, quando Ele quer curar. Mas nós não podemos prometer isso. Nós não temos nenhuma garantia de que Deus vai curar aquela pessoa que você está falando que está doente. Você consola ela de uma outra maneira, mas não afirmando categoricamente que ela vai ser curada. O seu parente será curado, ou a própria pessoa que está precisando de aconselhamento. E assim também o é com outras coisas. Deus vai salvar os seus pais, Deus vai salvar o seu filho, Você pode falar: nós estamos orando por isso, nós confiamos que Deus é capaz de fazer isso, estamos com você, aqui, chorando com você, pelo seu ente querido, estamos aqui, caminhando juntos nesse vale de lágrimas. Mas você não pode prometer o que Deus não prometeu, você não pode fazer isso, é uma falsa consolação, assim agir. As duas são prejudiciais. As duas trazem consequências sérias. Porque aquele que é tratado de maneira bruta pode se afastar, claro que isso não vai justificar, mas pode causar um conflito muito grande na igreja, uma divisão. E o outro pode muito bem também se afastar, e não vai justificar também, é claro, mas também pode acabar se corrompendo, porque vai atribuir aquilo ali a Deus, culpando Deus. Tem pessoas que são assim, que recebe uma falsa profecia, todas são falsas, né? A única profecia é a palavra de Deus nos dias de hoje, mas recebe aí uma suposta profecia, e aí ele não fica com raiva do profeta quando não se cumpre, ele fica com raiva de Deus. De Deus. Deus não prometeu tal coisa, Deus não cumpriu, Deus está errado. E aí ele vai e se rebela contra Deus. Eu não estou falando nenhum absurdo aqui, eu conheço casos assim, irmãos. Infelizmente. Na verdade, deveria condenar o falso profeta, o falso consolador, e não o Deus eterno.
console com a consolação que você foi contemplado por Deus, através das Escrituras Sagradas. Você consola com esse meio de graça poderoso, usando os princípios da palavra de Deus para aconselhar os irmãos naquilo que eles precisam. Orando por eles também é uma outra forma de consolar. Estendendo o ombro para chorar junto. Às vezes não precisa nem falar nada, é só estender a mão, é só dizer assim: estou com você aqui, pode chorar. Às vezes só isso já é consolar. Outra coisa, os mestres de Deus, os ministros de Deus, devem ser honrados por nós. Precisamos vê-los como nossos mestres no ensino e na prática e na vida. O apóstolo Paulo, quando menciona os seus sofrimentos aqui, está defendendo o seu apostolado. Como assim? Um dos argumentos que era utilizado contra o apostolado de Paulo por aqueles falsos profetas em Corinto era dizer que o fato de Paulo estar sofrendo, porque Paulo sofre tanta perseguição, ele não é aceito no seu povo, ele não é aceito nos gentios, ele não é aceito por ninguém. Então, esse homem é perseguido de todas as formas, ele não deve ser alguém que fala em nome de Deus. Olha o raciocínio do falso profeta. Nada diferente de nossos dias. Você só é de Deus se você está prosperando. Você só é de Deus se você está caminhando muito bem. Se tem algum sofrimento, e se esse sofrimento é demasiado, é porque você não está em Cristo, você não é de Deus. Se você pegar Covid e morrer, você não é de Deus. É a mesma coisa. É claro que não, irmãos. Não que Deus não possa suscitar, e o faz muitas vezes, juízos temporais contra o seu povo, e até mesmo matar alguém por meio de uma doença. Deus faz isso. Mas nós não podemos dizer que todas as vezes que alguém sofre, é por conta de pecado. Ou pior, porque ela não está em Deus, não está em Cristo. Essa é a teologia dos amigos de Jó. Cuidado com isso. Sofrimento nem sempre é por conta do pecado da pessoa, necessariamente, que ela cometeu alguma coisa específica. Mas todas as vezes que acontece na vida do crente, é instrumento do Senhor Deus para moldar a sua vida. Sempre. Sem exceção. E os ministros começam por eles, sendo provados por Deus, atestados, para servirem como modelos na igreja de Cristo. E em último lugar, antes de passar para o próximo ponto, você tem suportado com paciência o sofrimento? Você tem suportado com paciência? Volto essa pergunta para você mais uma vez. Ou a sua fala sempre é de murmuração contra o Senhor quando eles vêm sobre a sua vida? Todos nós somos tentados a fazer isso. E, infelizmente, muitas vezes acabamos por cometer esse pecado. O sofrimento vem e a gente acaba já inquirindo a Deus de uma maneira pecaminosa. Não faça isso. Suporte com paciência as tribulações que o Senhor Deus suscita na sua vida. Porque um dos objetivos é que você, suportando com paciência essa tribulação, você possa ser um consolador para os seus irmãos. Não podemos ser egoístas, mas devemos ser consoladores. Por quê? Porque nós somos membros do mesmo corpo. Se você não é alguém que age dessa maneira, que sempre busca consolar os seus irmãos, faça um autoexame quanto a isso. Porque quem é membro do corpo é consolado e é consolador dos outros membros do corpo. Em terceiro e último lugar, terceira e última característica dessa consolação que o Senhor Deus nos dá. O consolo ele vem de Deus. E ele vem com esse objetivo de nós consolarmos os outros. Mas ele vem por meio de Cristo. Versículo 5 e versículo 7. O consolo vem somente por meio de Cristo. Versículo 5. Porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Versículo 7. A nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo que, como sois participantes dos sofrimentos, assim o sereis da consolação. Os sofrimentos de Cristo, a expressão aí,
Os irmãos que estiveram aqui naquele dia que eu preguei o texto de 1 de Pedro capítulo 4, devem lembrar que eu já expliquei sobre isso, e até em outros sermões aqui também, o próprio pastor da igreja, o reverendo Denor, nós já sabemos o que significa essa expressão, mas não custa nada nós relembrarmos o que o apóstolo Paulo está querendo dizer aqui com os sofrimentos de Cristo, que ele menciona. Vá para Colossenses capítulo 1, versículo 24. Colossenses 1, 24. Agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós e preenche o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja. O apóstolo Pedro também faz isso, menciona esses sofrimentos que são preenchidos lá no capítulo 4 da sua primeira epístola. E a ideia aqui, meus irmãos, não se trata de um complemento à expiação de Cristo. Tal entendimento é uma blasfêmia. Ninguém pode completar a expiação de Cristo. Ela é perfeita, suficiente, acabada. Todo tipo de novo redentor que surge na história, ele é falso. Tem que ser rejeitado por nós. Nem corredentores. Não é apenas dizer que alguém substitua Jesus, mas também ninguém está ao lado de Jesus. Ninguém. Nem Maria, ninguém está, absolutamente. Ele é único, o único redentor, o único que expia os pecados do seu povo, o único que derramou o seu sangue para nos purificar de todo o pecado. Então Paulo, quando fala dos sofrimentos de Cristo aqui, que se manifestam na sua vida de apóstolo, de crente, e que ele menciona em Colossenses, e que Pedro também menciona na sua carta, não é nesse sentido. E qual é então? Ora, a ideia é que, uma vez que ele esteja em Cristo, o sirva, os sofrimentos de Cristo, isto é, aquilo que acompanha a fé cristã, os sofrimentos por causa do Evangelho, são marcas na vida dos servos de Deus. Em outras palavras, não é possível ser crente e não sofrer. Não é possível. Se você está em Cristo, necessariamente você vai sofrer. E necessariamente você sofrerá por causa de Cristo. Por causa do Evangelho. É algo que não tem como se desconectar. É isso que ele diz. Os sofrimentos se manifestam na minha vida, os sofrimentos de Cristo. Como um exemplo também de alguém que caminha nos passos do seu Redentor. O que significa cristão? Pequeno Cristo, um seguidor de Cristo, alguém que anda conforme Cristo, que fala conforme Cristo, que vive conforme Cristo. E Cristo, quando esteve nessa terra, teve só paz, teve só alegria. Pelo contrário, ele não tinha onde reclinar a cabeça, meus irmãos. Ele foi perseguido, ele foi caluniado, ele foi desrespeitado, vilipendiado. Ele foi morto, e com morte de cruz, vergonhosamente, suportou o vitupério por conta do seu povo. E como é que alguém que se diz estar em Cristo quer ter algo menos do que isso, ou algo melhor do que isso? Veja Isaías capítulo 53. Isaías capítulo 53. Texto muito conhecido, mas muitos de nós, quando o lemos, parece que isso passa desapercebido, parece que a gente só se atenta para alguns aspectos do texto. Veja algumas expressões que aparecem aqui, meus irmãos, em Isaías 53, a partir do versículo 1. Quem creu em nossa pregação, e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado, e o mais rejeitado entre os homens, homens de dores, e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso.
Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, Ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo foi Ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Versículo 10. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Até aqui. Nós somos servos desse Senhor, o crucificado. O cristianismo tem como seu Deus, como seu Senhor, alguém que sofreu as maiores torturas, as maiores dores dessa terra. Então é incompatível alguém afirmar a fé cristã e ao mesmo tempo pregar uma vida de apenas prosperidade. Eu não estou falando apenas financeira, meus irmãos. Estou falando até mesmo aquela que é mais camuflada, que a gente rejeita claramente os teólogos, os falsos teólogos da teologia da prosperidade, mas nós camufladamente abraçamos alguns dos seus princípios, alguns dos seus pressupostos. Quando nos deparamos com uma situação como essa que a gente está vivendo agora, de uma pandemia, a gente permanece firme e forte, enquanto ela não bate a nossa porta, enquanto ela não chega ao nosso lar, enquanto você não experimentou ainda a doença. Não estou dizendo que todos aqui vão agir assim, de forma hipócrita ou algo do tipo, não estou dizendo isso, mas muitos têm feito isso. Enquanto o sofrimento não bateu ainda, vamos permanecer firmes, vamos continuar, mas basta o sofrimento bater na porta dele, ou de alguém que ele ama, que acabou a confiança, acabou a esperança. Mas o evangelho que você professava, do Cristo crucificado, sofredor, servo sofredor, de Isaías 53, cadê esse evangelho? Fica de lado. Nesse momento surge o teólogo da prosperidade, que está lá na raiz do seu coração pecaminoso, que se exalta contra Deus e não admite o sofrimento na sua vida. Quem é você? Quem somos nós para não aceitarmos o sofrimento quando o nosso próprio Senhor o encarou de frente, sem temer a morte? O apóstolo Paulo diz que tem certeza da consolação. Volte seus olhos lá para o versículo 7. Ele diz isso claramente. A nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo que como sois participantes dos sofrimentos, assim o sereis da consolação. E aqui entra o outro aspecto da união com Cristo, chamada união mística pelos teólogos da igreja. Nós recebemos sofrimentos por estarmos em Cristo, mas glória a Deus, que não apenas os sofrimentos são advindos por estarmos em Cristo. A consolação também nos é outorgada. Nós também experimentamos consolação. Nós também experimentamos salvação. Nós também experimentamos livramento. Não apenas dor, não apenas tristeza, mas alegria também há em Cristo. E aqui o apóstolo Paulo não está se referindo apenas a uma alegria futura. Não é que nós, como cristãos, estamos esperando por algo que ainda vai acontecer somente, mas agora, já, hoje, nesse exato momento, você já experimenta a consolação de Deus em Cristo. Agora. Em meio ao sofrimento, em meio à dor, já agora há consolação para você, por estar em Cristo.
As duas faces da mesma moeda. Vem sofrimento, mas também vem consolação. De Deus, por meio de Cristo. Contudo, é necessário enfatizar que apenas os que se encontram em Cristo possuem essa promessa. Não há consolo para os ímpios. Abra sua Bíblia no Salmo 37. A gente teria muitos textos para citar, mas só o Salmo 37 creio que já é suficiente para trazer essa realidade. Salmo 37. Preste bem atenção como o salmista Davi aqui, ele descreve o povo do pacto e o povo da serpente, aqueles que não estão em Cristo, fazendo um contraste da ação de Deus para com cada um desses povos, as duas sementes, a da mulher e a da serpente. Verso 1: Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade, pois eles, dentro em breve, definharão como a relva, e murcharão como a erva verde. Confia no Senhor e faze o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol ao meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Deixa a ira, abandona o furor, não te impacientes, certamente isso acabará mal, porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Mais um pouco de tempo e já não existirá o ímpio. Procurarás o seu lugar e não o acharás. Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Trama o ímpio contra o justo e contra ele ringe os dentes. Olha o que o Senhor faz com o ímpio. Ri-se a dele o Senhor, pois vê estar se aproximando o seu dia. Os ímpios arrancam da espada e distendem o arco para abater o pobre e necessitado, para matar os que trilham o reto caminho. A sua espada, porém, lhes traspassará o próprio coração e os seus arcos serão espedaçados. Deus quebra o arco, corta a lança, mata o ímpio com as próprias armas. Versículo 16. Mas vale o pouco do justo que a abundância de muitos ímpios, pois os braços dos ímpios serão quebrados. Mas os justos, o Senhor os sustém. O Senhor conhece os dias dos íntegros. A herança deles permanecerá para sempre. Não serão envergonhados nos dias do mal e nos dias da fome se fartarão. Verso 20. Os ímpios, no entanto, perecerão. E os inimigos do Senhor serão como o viço das pastagens. Serão aniquilados e se desfarão em fumaça. Não há consolo para quem não está em Cristo. Não há. Você vai procurar de Gênesis a Apocalipse e você não vai encontrar. Não há consolo para quem não está em Cristo. E por que você enfatiza isso, Alex? Por quê? Porque não tem como alguém que está sofrendo, que não é cristã, passando por algum sofrimento, você prometer a ele consolo da parte de Deus. Como é que você faz isso? Me diz. Como é que você promete ao seu conhecido, ao seu parente, seja lá quem for, ímpio, que claramente não teme a Deus, você diz a ele: não se preocupe, esse problema vai passar, essa situação que você está enfrentando vai passar, Deus vai te consolar. Como? Como Deus vai consolá-lo se ele não está em Cristo? Que consolo há? Que esperança há para aqueles que não estão em Cristo? Alex, mas essa palavra é muito dura. Como é então que a gente lida com eles? Há consolo para eles? Algum tipo de consolo? É claro que há. É contradição? Claro que não. O único consolo que o ímpio pode ter é se ele se arrepender dos seus pecados e confessar a Cristo como Senhor e Salvador. É essa a consolação que você apresenta para ele. Se você conhece alguém que está sofrendo, passando seja lá por que for o problema, apresente a ele Cristo. A consolação das consolações. Apenas Cristo. Aí sim haverá consolo se ele se arrepender dos seus pecados e crer nesse Cristo.
Mas se você prometer e falar e dizer que ele vai ser consolado, ele não vai. Ele não vai, porque ele não teme a Deus. Ele não conhece a Deus. Ele não pode sentir o afago do Pai. Ele não pode estar nos braços de Deus se ele não crê em Cristo. Se ele não beija o Filho, como ele terá o colo do seu Pai? Impossível. Impossível. O caminho do ímpio é caminho de morte. É isso que a palavra de Deus diz. A consolação prometida em 2 Coríntios capítulo 1 e em toda a Bíblia é para os crentes. É para os que estão em Cristo. É para os que temem ao Senhor, para os que amam o seu nome, para os que bendizem ao Deus e Pai de todas as misericórdias. E apenas esses. Sim, o cristianismo é exclusivista. Chorem os outros. O choro é livre. A todos esses. Podem chorar. Podem chorar. Os ímpios, é claro que eu falo isso. E eu dirijo a palavra a você diretamente nessa tarde aqui, que me ouve. Que ouve não a mim, mas ao Espírito Santo de Deus, falando pela palavra dele. Você está em Cristo? Você está em Cristo? Houve arrependimento de pecados e confissão verdadeira e fé nele? Se você está em Cristo, boas novas para você. Há consolo de Deus para você hoje. Já há, desde quando você o confessou como seu Senhor e Salvador. O seu Redentor sofreu em seu lugar. Muito mais do que você já sofreu na sua vida, do que você está sofrendo e do que você sofrerá. O seu Redentor sofreu no seu lugar. Há consolo para você, crente. Agora, se você não está em Cristo, essa promessa não é para você. Sua alma nunca terá paz. A noite escura da alma nunca passará. Nunca. Nunca. E você logo se encontrará no lago de fogo e enxofre. Não experimentando consolo, mas perturbação na sua alma durante toda a eternidade. A não ser que você se arrependa hoje e creia em Cristo. Concluímos lembrando que podem existir várias coisas que servem com algum tipo de paliativo para o nosso sofrimento. E algumas dessas coisas são boas. Não é pecado desejar um casamento, desejar um emprego melhor, lícito, é claro. Não é pecado fazer um passeio com a família, ir ao shopping até fazer compras. São coisas boas quando feitas, guiadas pela palavra do Senhor Deus, para a glória do seu nome. Mas você jamais pode depositar a sua confiança de que você é consolado por essas coisas em última instância. Nenhuma delas pode fazer isso com o seu coração. Apenas Deus. Por meio de Cristo somente. Para que você venha a ser um consolador dos demais. Que o Senhor Deus os abençoe nessa tarde. Em nome de Jesus Cristo, o Consolador do povo da aliança. Juntamente com o Espírito Santo. Amém.